Passei 40 dias na Europa e entendi aonde o Brasil está à frente no digital e também aonde o Brasil está atrás. Eu quero compartilhar com você que tem aquele sonho de ir para a Europa e imagina que o digital, que as pessoas ganham dinheiro com isso lá, e isso é uma grande ilusão. E sim, tem alguns pontos fortes, mas passei pela Espanha, pela França, pela Itália, por Mônaco e até mesmo fui na casa do Einstein em Berna, na Suíça. Então, antes de eu compartilhar com você o meu ponto de vista, que foi 40 dias, curta esse vídeo aqui para que cheguem mais pessoas, que o nosso canal consiga trazer mais gente aqui também. E é importantíssimo, antes de você compartilhar esse vídeo, comenta aqui embaixo o seu ponto de vista sobre a Europa, tá bom? É importante. E vamos lá. Primeiro de tudo, você não compra nada pelo WhatsApp na Europa. Sabe aquela ilusão que a gente vê alguns YouTubers, pessoas que vão para a Europa e comentam que a Europa é mil maravilhas no digital? Para você ter uma noção, a parte econômica do dinheiro do Brasil é tão avançada, né, a nossa tecnologia de transação, o Pix e tudo mais, que incrivelmente, para você fazer um pedido de delivery dentro da Espanha, ou então até mesmo na França ou na Itália, você só consegue fazer isso através de aplicativo de delivery. Matias, mas aí no Brasil a gente também só faz... Não. O Brasil é anos-luz avançado em comércio online. Eu garanto para você, fica até o final e se você discorda comigo, deixa aqui embaixo seu comentário. É muito importante a gente dialogar sobre isso, porque esse canal aqui, a gente fala sobre estratégias de vendas com tráfego pago e Google Ads, Facebook, TikTok, enfim, são várias estratégias. Mas imagina o seguinte, você mora aqui no Brasil, aí você vê vídeos de influenciadores que vão para a Europa, ficam por 5, 6 dias visitando lugares turísticos e falam que lá é mil maravilhas. Lembrando que eu não estou aqui para dizer que só porque eu fiquei 40 dias lá. Não, eu vivi intensamente esses dias na Europa, aonde eu comprei no comércio, eu estive em Airbnbs dentro de comunidades de imigrantes, eu visitei pequenas cidades ao redor ali da Espanha, a França, entrei um pouco para dentro da Itália, estive em Mônaco e fiquei surpreendido com o luxo realmente da cidade, mas antes de contar como que foi essa etapa ali dentro da parte do luxo, a gente precisa falar a realidade que é para o brasileiro, porque a grande maioria que a gente vê de influenciadores locais, né, que vão para esses lugares, eles não passam mais do que 5, 7 ou 10 dias em lugares turísticos. E a gente está tão acostumado com as nossas empresas, a nossa facilidade aqui dentro do Brasil, que antes de qualquer coisa, a Espanha e a França é como se fosse São Paulo e Minas Gerais. E eu não sei como que quando alguém vai empreender com 50 reais por dia, eu quero vender para o Brasil inteiro. Sem ser que a logística dele talvez não atenda nem o bairro, tá? Mas voltando à questão de comércio local, a Europa está muito atrasada, eu acredito, nessa agilidade de compra. Por quê? Porque compra é emoção, correto? E eu trabalho com tráfego pago para clínicas estéticas, nicho automotivo, delivery, outros doutores e doutoras, enfim. Compra e venda é emoção. Então, convenhamos, essa parte da Europa entre comércio é ruim. E um outro ponto, a Europa só começa a abrir as coisas praticamente após as 9 horas da manhã. Então, quer dizer, em alguns momentos, em alguns lugares que eu fiquei na Espanha, em Alicante, que é uma cidade bem famosa ali, pequena, próximo à beira-mar, eu encontrei algumas cafeterias, né, asiáticas, né, chinesas, enfim, que eu conseguia acordar às 6, 6 e meia da manhã e tomar um café com eles. Mas a dificuldade de você encontrar alguma coisa aberta antes das 9 horas da manhã, você não encontra nada. A não ser que seja alguma cafeteria de imigrantes, tá? Como assim na França, tem alguns lugares que alguns marroquinos, alguns imigrantes, né, mais da parte do norte da África, também tem alguns comércios locais, mas a cultura é diferente, a alimentação para o brasileiro ali, esquece, eu como de tudo. Mas, igual eu falei, essa parte comercial da Europa / Portugal, Espanha, França, Itália, convenhamos, ali também é um pedaço entre Mônaco, que foi difícil de se alimentar ali, pela questão que é um país pequeno, de 2 quilômetros, onde tem uma luxúria tão grande, né, com um poder aquisitivo tão alto, mas você fica meio que barrado. Então assim, parte comercial da Europa não é essa ilusão que a gente vê com os TikTokers, com influenciadores, que eles passam em lugares, né, frequentes ali, que é onde todo mundo gosta, mas quando você realmente cai num país desse, você não tem o mesmo acesso comercial que temos aqui no Brasil. E você paga muito caro, dependendo do lugar, para você comer
alimentação muito pequena, você não tem essa variedade de alimentação aqui dentro. Um ponto negativo que eu também acredito que é o meu ponto de vista, ter passado 40 dias nesse trecho da Europa ali, não somente o comércio em si, mas também eu trago para vocês um outro ponto, que é o ponto de encontrar negócios locais. Eu estou aqui dizendo que a parte comercial digital é difícil. Então, exemplo assim, estrutura de e-commerce e negócio local, horrível, horrível, horrível. A Amazon lidera com certeza ali e é a única empresa que não tem outra para competir com eles. E mesmo assim é difícil, não é a mesma agilidade que a gente tem no Mercado Livre, a gente tem outros e-commerce locais e tudo mais. Mas quando você está à busca de mercado, em busca de algum lugar para você se alimentar, você também tem uma grande dificuldade com as fichas cadastrais do Google Meu Negócio, sites, esquece. São muitos antigos, né? Alguns que estão no ar ali são horríveis, sem informação para você entrar em alguns lugares turísticos ali. Eu estive em Madrid e eu queria ir visitar, né, o museu, né, egípcio, tem ali o Templo de Ebode. E quando eu entrei lá, você tem que fazer o quê? Um prévio, né, cadastro no site. O site deles é horrível. Aí eu também estive em Barcelona, na Sagrada Família. Horrível, você também tem que se cadastrar. Então assim, tudo quando você fala de negócio local não é muito bem claro. E pra gente que é brasileiro, ansioso da forma que a gente é, eu duvido que você até agora não comentou aqui embaixo. Do jeito que a gente é ansioso, você já deve estar querendo xingar o Matias aqui e falar: ah, Matias, é o seu ponto de vista. Concordo. Deixa aqui embaixo o seu ponto de vista, é importante pro canal, é importante a gente mostrar isso, porque realmente quem acompanhou o Matias no Instagram viu a minha cobertura de 40 dias andando nesses lugares na Europa. Então o ponto comercial também é muito ruim na Europa. E até mesmo os lugares turísticos, não existe uma informação. Ah, mas você foi por conta própria porque você não fez nada ali, tal, tem isso aqui lá. Não, não é só isso. As informações não são claras. E os lugares turísticos, também convenhamos, são muitas pessoas que frequentam, mas mesmo assim a dificuldade no digital é muito grande. As páginas não são otimizadas para mobile, você não tem uma clareza quando você entra pelo desktop, existe muita falta de informação, então isso eu acho que é muito ruim, por um lado, e muito bom para quem está querendo buscar oportunidades de negócio na Europa também. Então eu concordo que existe uma brecha no digital na Europa. Temos um outro ponto que no Brasil também está, olha, é até difícil trazer essa informação aqui, mas exemplo assim, ó. O que tem de charlatão falando de cursos, né, digitais no Brasil, isso nem conta, né? Não é nem centenas de dezenas, são milhares de pessoas que passam por isso todos os dias. Mas, ainda no trecho entre Espanha e França, existe alguns nacionalistas, né, pessoas que estão ali e alguns imigrantes que estão indo para lá, criando conteúdo no TikTok, que é muito forte o TikTok, aí tem muito brasileiro criando conteúdo, eu conheci algumas pessoas também, e ao mesmo tempo entre Espanha e França, a gente tem uma certa pessoas que têm habilidade com essa parte digital de cursos, vendendo cursos para outras pessoas. Mas aí que está o X da questão. Eu também conversei com outras pessoas locais e aparentemente, a pessoa que nasce ali na Espanha, a pessoa que nasce na França, ela não tem interesse nenhum em ganhar dinheiro com o digital. Então isso acaba sendo realmente mais um outro golpe digital que algumas empresas e pessoas estão tentando colocar. Porque se você parar para analisar, faz muito sentido o meu ponto de vista. Deixa aqui no comentário a sua ideia para você ver se você não concorda comigo. Se o empresário ele ainda tem uma certa dificuldade de começar a empreender no digital, carga horária. Abre às 9, fecha às 2, tem a siesta, volta depois das 19 horas e o sol vai até às 10 horas da noite. É bem complexo e difícil essa transição comercial. Porque, um exemplo, por mais que a gente está acostumado no Brasil, a gente trabalha 24 horas, as coisas ficam abertas, é uma euforia e tudo mais. Lá não existe isso. Então, se o empresário europeu ele não está preocupado com isso, e também, por um outro lado, a gente entende que quem vende esses cursos lá não está tendo tanto sucesso, existe um ponto importante nesse meio termo, que eu já vou falar de Mônaco e um pedacinho da Suíça que eu estive, que daí ali é outro mundo. Se a gente parar para analisar, a gente tem grandes demandas de imigrantes entrando dentro do país, da Espanha. França e Portugal já estão cheios de imigrantes. Aí a gente para imaginar o seguinte, o imigrante ele não tem documento, ele não consegue abrir uma conta bancária nacional, porque se o dinheiro cai ali, ele perde o dinheiro dele. E ao mesmo tempo, você tem uma certa dificuldade, né, no imigrante, vamos dizer assim, de conseguir trabalho e tudo mais ali. Então, para onde que o imigrante consegue ter uma vida
que qualquer brasileiro que sai do Brasil e vai para lá faz o quê? É prestar serviço para coisas locais, cafeterias, limpeza de casa, né, de hotelaria, às vezes um trabalho mais braçal, na parte também de construção, que na verdade nada se constrói, lá tudo se reforma. Então a Europa é um outro ponto de vista. Aí você começa a imaginar o seguinte, se essas pessoas imigrantes não têm documentação, elas não conseguem criar um CNPJ, abrir uma empresa e simplesmente ir para o digital, isso é uma objeção muito grande. Aonde que o dinheiro realmente circula e onde o dinheiro está? É o dinheiro de papel de moeda, é a moeda. Para você ter uma noção, lá tem um mercado muito famoso. Se você conhece o Mercadona, você comenta aqui embaixo, aqui, ó, Mercadona, quem já foi nesse mercado. Esse mercado tem de tudo. Eu comprei marmita, eu comprei coisas no café da manhã, baratíssimo, muito bom o mercado, Mercadona. Só que se a gente parar para imaginar o seguinte, para você ter uma noção, eu peguei uma moeda que fazia tanto tempo que não pegava moeda no Brasil, de 1 centavo. Peguei moeda de 5, de 10, 20 centavos. Então assim, olha para você ver que aonde realmente o dinheiro circula na Europa é o dinheiro em papel e o dinheiro em moeda. Tudo bem que a gente pode sim falar que ali tem as maquininhas de cartão, as tarjetas que a gente utiliza para fazer os pagamentos e realmente funciona e até muito mais vantajoso. Mas a tarjeta em si, ela não é tão vantajosa para o negócio local pequeno, para os imigrantes, os asiáticos, né, os marroquinos. As pessoas que vêm do Oriente Médio, elas não conseguem ter toda essa movimentação. Então é aonde que existe uma certa dificuldade de um negócio digital realmente escalar. Mas a gente também ouviu falar nesses últimos meses que a Espanha está começando a abrir uma questão, né, ali para os imigrantes fazerem seus documentos, entre outras questões também, que a gente poderia ficar aqui por horas falando. Mas é onde que eu falo para você, pequeno empreendedor, médio empreendedor. Eu conheci alguns brasileiros que têm rendas no Brasil e tiraram vistos e estão morando lá. E pela comunicação visual eu percebi que ele não está feliz, ele não está satisfeito. Por quê? Não é só a questão de estar fora do país. É a questão que aqui no Brasil, São Paulo é tão grande, a densidade demográfica de São Paulo de habitante é tão enorme que praticamente um estado do Brasil é um país na Europa, tá? Um país é um estado no Brasil. E quando a gente fala de uma área bonita, igual Mônaco, que são 2 km praticamente, que é um país, e você entende que esse país, 6, 7 horas da noite, eles encerram as operações de lugares locais, né, bem pequenos, que é uma divisa na França muito pequena, é uma escadaria que divide entre Mônaco e França. Você identifica que existe uma certa regra para que todos os outros pequenos comércios ali fechem e fique aberto somente a área mais luxuosa, que é o cassino, os hotéis ali beira ao mar, né, beira-mar, onde tem os navios, onde acontece a famosa corrida de Fórmula 1. Então assim, existe uma certa, por exemplo assim, você tem grana? Você tem dinheiro? Então você vem pra cá comigo, aqui na parte de baixo, aqui perto do mar. Você não tem grana? Irmão, nem na rua você vai ficar. Você vai pro lado de cima, que passa algumas ruas, você já é França. E aí existe alguns lugares, a cidade continua, né? Tem um outro pedaço ali. Mas para você ter uma noção, ali em Mônaco é outro lugar. Para você ter uma noção, em Mônaco não existe um McDonald's, eu não achei um Burger King. Mas claro, é um lugar tão luxuoso que você só encontra lugares, restaurantes muito luxuosos. Eu particularmente não encontrei um Burger King e nem um McDonald's. Até pesquisei no mapa. Se alguém viu algum Burger King em Mônaco, que já esteve lá, algum McDonald's, comenta aqui embaixo, porque eu não achei. O único produto, né, o único mercado, loja que eu encontrei ali, em tese famosa, foi Starbucks, que é uma cafeteria muito famosa e é café. Mas fast food, esquece. Por quê? Ali você come pizza, você come, né, o famoso ensaladas, você vai comer as massas, enfim, toda a parte de alimentação de Mônaco é muito diferente, é macarrão, é pizza, é massa, é algo muito mais luxuoso. Eu estive por alguns dias e gostei muito de ter conhecido Mônaco e irei voltar também. E ali esquece, né? Comércio local, WhatsApp, ali é um outro patamar. Se você tiver muita grana realmente, acima de milhões de dinheiro, pode ser que talvez você encontre alguma brecha sobre impostos, né, para você ali ter empresa e tudo mais, que eu entendi também um pouco mais e conversando com algumas pessoas, foi muito legal conhecer algumas pessoas, enfim. E uma outra parte da Europa que eu comento com vocês que foi surreal, eu tive uma oportunidade de conhecer a casa do Einstein e, Berna foi uma cidade muito linda, um lugar que eu fiquei surpreendido com a forma que é a estética da cidade e assim, desculpa pessoal, eu fiquei maravilhoso, com o lugar. Eu pretendo voltar para a Suíça para poder ficar por mais tempo, uma temporada talvez, poder andar muito mais lá
E realmente, né, ali você converte a sua moeda para franco suíço, você vai ter um outro estilo de vida. Mas assim, eu fiquei abismado com a forma do local. E ali também o comércio local em si é diferente, porque já nessa parte da Suíça, ali em Berna, você consegue entender que tem sim aqueles pontos críticos, né, em relação a onde existem muitas regras e tudo mais, blá blá, mas ao mesmo tempo você também identifica que você consegue comprar coisas online, os sites das empresas são muito bem formatados, você tem uma questão de logística via internet, né, aplicativos de trens, de logística, né, que são o seu transporte público, meu, isso é surreal e é em cima da hora que as coisas acontecem certinho. Se o trem vai passar X hora, vai passar X hora. Tudo ali é muito bem conectado digitalmente. Então, assim, Suíça é um outro mundo. E recomendo. Quem ainda não conheceu, eu também não posso dizer muito, porque eu fiquei poucos dias, então assim, não tem como dizer. Mas Berna é uma cidade muito grande, é uma cidade muito bonita, tem muita história. Eu quero voltar para lá em algum momento, para poder ficar por mais tempo, conhecer outras cidades ali próximo também, e até mesmo depois subir um pouquinho mais para os Países Baixos, né, Luxemburgo e tudo mais, e também particular da Alemanha. Mas resumindo, tá esse contexto da Europa, os 40 dias e como que foi essa parte. Por que o Brasil está na frente de tudo isso? Tudo que eu comentei com vocês aqui, que o brasileiro vive no país, dentro do seu estado, dentro da sua cidade, você não vai encontrar lá na Europa. Esquece. Se você acha que eu estou mentindo ou que isso não é real, pesquisa. Faz uma pesquisa profunda. Ou então, quer sentir na pele? Compra a passagem e vai para a Europa. E depois você volta aqui e comenta aqui se realmente não é a grande verdade. Você quer conforto? Você quer alimentação com muitas coisas, igual a gente tem aqui, uma alimentação desde arroz, feijão, carne, vários tipos de corte, você tem aqui desde o churrasco, a massas, a batatas, a sorvete, cafés da manhã, cheios de coisas na mesa, aqui você encontra. Aqui qualquer pessoa tem acesso a essa alimentação grandiosa. Lá não, é um outro mundo. E eu não estou dizendo que isso é ruim, que isso é bom, mas eu só quero dizer o seguinte, que a nossa parte comercial e financeira estrutural ela é tão à frente da Europa, tão à frente desses países, que nem se compara o nosso conforto de viver e comprar as coisas aqui pela internet. Então assim, isso é muito extraordinário. Mas aonde a gente está atrás da Europa? A gente está atrás na parte de brand. Os países ali têm uma marca muito forte e não é à toa que as maiores marcas de luxo do mundo estão dentro da Europa. É França, é Itália, a gente tem Espanha, Portugal, alguma coisa em outra, mas vamos dizer assim, França, Itália, Suíça, são coisas que eles têm uma certa habilidade e histórias que realmente transformam a vida das pessoas que gostam de luxo. Mônaco nem se fala. Então o Brasil está muito atrás, eu acredito, de construir brand, está muito atrás de realmente ter um ticket médio, né, baseado na moeda nossa local que seja valorizado. Então realmente eu acredito que aonde o Brasil está atrás desses países é apenas na questão de marcas de luxo. Construir marcas de luxo, brand. O brand que a gente fala aqui, que poucas empresas brasileiras conseguem fazer isso hoje. Mas, convenhamos, depois que você anda, realmente, não é 7 dias visitando um lugar turístico, mas é andando dentro de países e conhecendo lugares, províncias, né, pueblos, lugares pequenos, e andando em centros e cidades grandes, capitais, você consegue enxergar essa discrepância, né, que existe entre lugares ali dentro, que no Brasil aqui você nunca vai passar por isso. Eu tenho certeza que onde você for, você vai encontrar o mesmo conforto, um delivery, algo pelo aplicativo, algo pelo WhatsApp, uma transferência de moeda, dinheiro, papel, moeda que você nem vê mais. Então assim, é diferente. E isso eu digo assim, o país do nosso país, o Brasil, ele é muito rico em tudo que você imaginar. A Europa não é que seja uma ilusão, mas são países que também estão quebrados. Na Itália você já começou a ter que pagar uma taxa do turista, de média de 3 a 5 euros por dia, dependendo do lugar que você dorme. A Espanha também está começando a fazer isso em Barcelona. Provavelmente Madrid vai ser uma outra cidade piloto que vai começar a ter isso. A França nem se fala, já foi recuperada pela Europa. Então assim, às vezes a gente reclama do nosso país, a gente reclama do Brasil, e a gente esquece da dimensão que o Brasil é, o tamanho que o Brasil é. O Brasil é gigante. Se você pegar 6 países da Europa e colocar dentro do Brasil, você vai ver que o Brasil é tão grande, territorial, que não tem nem comparação de você querer comparar a economia, a política, todo o nosso país. Desculpa, pessoal. Não tem como você comparar o Brasil com outros países. Enquanto o nosso país
não for dividido por regiões e ter um controle melhor sobre a sua economia local e sua política, enquanto o país talvez não for dividido, cada estado realmente ser o seu país e as suas leis, né, realmente acontecer, tudo isso acontecer, a gente ainda vai enfrentar muitas dificuldades, eu acredito, entre políticas, econômicas, que até um certo ponto é difícil, mas ao mesmo ponto, todo mundo aqui tem acesso à internet, todo mundo aqui tem, graças a Deus, uma alimentação que por mais que a gente pode parecer que não, mas qualquer lugar que você for no Brasil, você encontra vários tipos de comidas. E o brasileiro, ele é muito caloroso, o brasileiro, ele ajuda as pessoas, o brasileiro, ele tende a ter esse comportamento de diferente. E quando você está na Europa, você sente que esse calor humano não existe. Os europeus, eles são muito frios, eles são muito parrudos, né? Eles são muito brabos, então assim, não existe esse contato. E eu até entendo, porque são países que sofrem com guerras anos, né? Não é 10, 20, são milhares de anos, antes de Cristo. Então assim, é uma região ali que desde o Império Romano até hoje a gente sabe que existe essa dificuldade. Mas o meu ponto de vista, um pouquinho do que eu vivi esses 40 dias na Europa, é igual eu falo pra você. Não existe motivo nenhum de você sair do seu país para montar alguma coisa lá na Europa e correr todo esse risco. Sem ser que aqui dentro do Brasil, a gente tem muito espaço para aumentar o nosso, né, market share da nossa empresa, para alcançar novos clientes, para poder faturar grana e fazer muito dinheiro através dos anúncios online, através do Google Ads, do tráfego pago e tudo que você imaginar. Por isso, lembre-se desse vídeo aqui, já compartilha ele com seus amigos, curta se você não curtiu, se você chegou até o final aqui, eu agradeço demais e eu gostaria muito que você deixasse um comentário aqui sobre o seu ponto de vista, ou então até mesmo se você já passou por alguma situação que eu comentei aqui, que a gente pode também discutir um pouco mais nos comentários. E até o próximo vídeo. Valeu!